Olá, internauta da Jovem Pan Online, seja muito bem-vinda a esta conversa ao vivo. Hoje nós vamos comentar um pouco a respeito de carreira. É claro que nesta semana muitos alunos estão voltando às salas de aula, começam a se preocupar novamente com as suas obrigações escolares, mas para os jovens a preocupação, na verdade, é dobrada, já que muitos terão que decidir dentro de 1 ou 2 anos qual o caminho, qual a carreira que será escolhida daqui em diante. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com o Marcos Vono, ele que é diretor de Recursos Humanos e Carreiras do Grupo IBMEC Educacional. Marcos, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Marcos, aqui na Jovem Pan Online nós temos um público bastante diverso, né? Nós falamos tanto para jovens, falamos para idosos, para pessoas na terceira idade e de uma forma geral sempre é importante falar sobre carreira. E você me disse uma coisa interessante, que a gente precisa sim pensar e planejar essa carreira, não só para quando você está começando, mas ao longo da sua vida também. Claro. E o que é necessário para que a gente possa planejar então essa carreira de forma correta e sem muitos atropelos? Tá bom, a carreira é a arte de fazer escolhas, né? Não existe nenhuma garantia de sucesso, porque existem variáveis externas que a gente não controla. Mas tudo aquilo que a gente puder controlar é fundamental que a gente se prepare para isso e planeje isso. Então, se você é um jovem que está no 3º ano do colégio, né, do ensino médio, pensando em buscar uma graduação, um curso superior, buscando uma carreira, é importante que você saiba quais são os impactos do curso que você está escolhendo, da instituição de ensino que você está escolhendo. Isso já é a base. Essa base ajuda bastante e significativamente no resto todo da carreira. No meio da carreira, é importante você saber, na área que você escolheu, quais são as competências que o mercado demanda, né? Então, se eu já sei quais são essas competências, eu vou buscar planejar como é que eu desenvolvo essas competências. Nem sempre uma formação garante o desenvolvimento de uma competência. Às vezes significa você negociar com a sua empresa, sair de uma área e ir para outra, para desenvolver essas competências. E quando você está chegando, né, numa fase de saída da carreira, né, nem sempre a gente pode considerar alguém que está saindo da carreira como idoso, algumas carreiras até terminam com uma idade, o que hoje não podemos considerar idosos. Essa pessoa tem que ter pensado antes, né, e ter o controle disso. O que eu vou precisar se por acaso eu tiver que encerrar minha carreira aos 50, aos 55, aos 60 anos de idade. E como a gente vai viver aí mais alguns anos, né, a média de vida do brasileiro tem crescido, e a gente vai viver 80, alguns vão viver até 90 anos, eu tenho que começar a pensar o que eu vou fazer depois que eu me aposentar dessa primeira carreira, né? Eu vou dar continuidade. Algumas profissões permitem, um advogado ele pode ser advogado até o final da vida. Algumas áreas que trabalham, sei lá, um diretor de recursos humanos, tem uma idade em que talvez ele tenha mais dificuldade para permanecer no mercado de trabalho nesta profissão, nessa carreira. Então ele pode se planejar para virar consultor no futuro. Ele vai abrindo espaço para quem é mais jovem, vem crescendo na área de recursos humanos, por exemplo, né? Então, primeiro, é importante você saber claramente o que você quer. Pensar, refletir, né? Definir e olhar no mundo lá fora se tem espaço para isso que você quer. E qual é o nível de complexidade para chegar nisso. E depois definir objetivos, né? Como é que eu vou caminhar para chegar pelo menos o mais próximo possível disso que eu estou planejando. E todos os anos você tem que rever. O mundo muda, você muda, né? Então é um processo. Eu faço todos os anos em dezembro meu planejamento de vida e carreira para o ano seguinte. Esse ano tem desafios diferentes do que eu tive no ano passado, né? Marcos, nós obviamente temos como nosso foco do programa hoje a questão dos jovens, né? Muitos especialistas acreditam que os jovens eles sofrem uma grande pressão, até porque são obrigados a escolher um caminho de forma muito precoce, né? E nós somos às ruas justamente para tirar essa dúvida. Essas pessoas realmente acreditam que esse jovem está sob uma grande pressão, realmente, pelo fato de ter que procurar tão cedo um caminho, um trabalho a seguir adiante? Vamos às respostas. Acho que é muita pressão para o jovem. E deveria ter, na escola, no ensino fundamental, deveria ter mais matérias, orientações a respeito disso. Lógico que tem capacidade. Depende da capacidade da pessoa, intelectual da pessoa. Varia de pessoa para pessoa, né? Bom, eu acho que o adolescente ainda não tem, sim, toda a maturidade para tomar uma decisão muito difícil nessa fase da vida, né? Acho que ele tem que amadurecer um pouco mais para poder tomar essa decisão. Sempre tem que ter uma orientação de alguma pessoa maior, né, para poder tomar essa decisão mais complexa, né?
Ou seja, Marcos, é uma questão polêmica mesmo, né? Na sua avaliação, o jovem de hoje ele está preparado para fazer essa escolha de forma tão precoce? O que modifica do passado para hoje é que aumentaram muito o número de oportunidades de carreira. Então, antigamente você tinha as carreiras clássicas, né? Medicina, engenharia, direito, né? Hoje não. Ele pode escolher uma carreira como DJ, a gente estava conversando um pouquinho antes. Ele pode ir para a área de hotelaria, gastronomia, que não existiam antes. Um incrível grau de especialização dentro dessas áreas, né? Sim, ele pode ser um grande maître, ele pode ser um grande cozinheiro. E aí, assim, o que acontece? A base disso é a informação. Então, esse jovem vai estar mais ou menos preparado de acordo com o nível de informação que ele conseguir para tomar essa decisão. Mas, sem dúvida, é um momento de pressão, ele é bastante jovem. Outra coisa, escolher a carreira não é escolher o curso de graduação. A gente mistura isso, né? Então, um jovem que escolheu fazer engenharia não necessariamente vai ser engenheiro, né? Hoje, os bancos, por exemplo, selecionam muitos profissionais de engenharia por causa das competências que eles desenvolvem na relação com números, por exemplo, e eles trabalham em banco. Antigamente, engenheiro ia ser engenheiro. Se era engenheiro civil, ia trabalhar em obras. Se era engenheiro de produção, ia trabalhar provavelmente numa indústria. Então, há sim uma pressão por esse jovem, mas hoje a pressão é muito mais por entrar no vestibular, passar no vestibular. Ele tem que escolher, num espectro de cursos, qual é o curso que ele quer fazer. Mas isso não significa que ele escolheu uma carreira. Uma pessoa falou lá que as escolas deveriam ter esse trabalho. Algumas escolas do ensino médio já têm esse trabalho, buscam trabalhar com esse jovem no processo de pensar essa escolha. E algumas instituições de ensino também. Nós do Grupo IBMEC, tanto no IBMEC como na Veres, nós temos um departamento em cada unidade, onde o aluno vem discutir o nível de adaptação que ele está tendo em relação ao curso, as carreiras que aquele curso propicia para ele. E é muito comum, às vezes, ele sair de administração e ir para a economia. Né? Porque a carreira a gente faz experimentando também. Né? Nessa fase mais jovem é a fase de experimentação. Então, ele começa experimentando um curso de graduação, né? Ele foi fazer relações internacionais, porque ele comprou uma ideia daquilo e conseguiu entender de uma maneira. Quando ele está lá, ele vê de outra maneira. E aí ele vai podendo dizer, olha, eu vou continuar por aqui, vou me especializar mais à direita ou mais à esquerda, ou eu vou trocar de curso. A mesma coisa quando ele vai estagiar, que é uma outra parte do processo de tomada de decisão na carreira. Né? Ele vai experimentar em que áreas específicas da formação que ele tem, ele vai trabalhar. Mesmo o engenheiro civil hoje, ele pode trabalhar na planta, ele pode trabalhar como projeto atrás da planta, que vem antes de colocar o prédio em construção. Ele pode trabalhar na definição de materiais que vão ser colocados na planta. Então, mesmo nas carreiras, tem uma especialização. Mas ele é jovem, ele tem que ter bastante informação, a família não deve pressionar e deveria apoiar na busca da informação. Marcos, antigamente os jovens eles procuravam um orientador profissional ou então pediam uma visita monitorada numa faculdade ou numa empresa para tentar se decidir a respeito de que carreira eles iriam seguir adiante. Hoje nós temos a internet, nós temos os coaches, ou seja, uma infinidade de opções aí para que você obtenha essa ajuda. Na sua avaliação, esses dois caminhos seriam os melhores ou existem ainda outras opções que podem ser buscadas? Acho que o conjunto delas é o mais legal. Né? É esse jovem, por exemplo, ele quer ser médico, é ele conversar com gente que está na medicina, e você vai encontrar aquele que odeia o fato de ser médico, porque não fez uma opção talvez ligada às suas características, ou porque está num momento de trabalho ruim, e aquele médico que ama, a despeito de estar às vezes numa condição que você fala assim, como é que ele pode gostar deste trabalho, né? Trabalhar num hospital público, num plantão noturno, cuidando num pronto-socorro, né? Então, esse jovem tem que buscar o máximo possível dessas informações. Existem também orientadores profissionais que trabalham com uma série de metodologias, entre elas testes, os famosos testes, né, que são muito perigosos se mal utilizados, e algumas que trabalham com processo de construção de consciência, né, onde esse jovem vai buscar, ele vai orientar esse jovem a buscar as informações, a fazer as perguntas certas para definir claramente a carreira que ele vai escolher. E tem as visitas monitoradas, porque escolher a instituição de ensino também é importante, porque às vezes esse jovem entra num curso, numa instituição que não tem muita qualidade, e ele vai achar que aquela carreira não é legal, não é adequada na hora que ele esperava, porque a instituição de ensino onde ele está não é adequada. Né? Hoje nós estamos falando sobre como auxiliar esse jovem no planejamento de carreira, também no planejamento de vida. Quem está aqui conosco é o Marcos Vono, que é diretor de Recursos Humanos e Carreiras do Grupo IBMEC Educacional.
Se você quiser, inclusive, conhecer um pouco mais a respeito do trabalho dessa instituição, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, www.veres.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado. Fique conosco até já.